Hoje nós teremos uma atividade um pouco diferente aqui na casa, que será uma pequena apresentação das crianças da evangelização. Então, eu vou convidar a Helga para vir aqui falar um pouquinho sobre o assunto e nós vamos assistir a essa apresentação antes da palestra do nosso expositor, tá bom? Boa noite a todos. Nessa noite a gente resolveu trazer aqui um pouquinho da evangelização infantil. Nesse mês de setembro a gente vem conversando sobre a valorização da vida e a gente vem cantando uma música juntos em sala, e hoje a gente veio fazer o convite para vocês cantarem conosco e refletir sobre essa importante palavra que faz parte do nosso dia a dia e que afeta tanto os nossos relacionamentos, e trazer consciência do nosso exemplo, do que as nossas atitudes, as nossas expressões, aquilo que a gente fala, afeta tanto as outras pessoas. Então, quem puder cantar com a gente para elevar a vibração e ajudar as crianças, vai ser muito legal. Pegando no olho dela, uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar. Letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Atitude, disse alguém, laços fortes criou, responsável. E só para a gente encerrar, cada um vai trazer um pouquinho das letras para somar essa palavra tão importante. Letra C. Cuidar dos animais, cuidar das pessoas, cuidar da natureza. A letra A. Amar a vida e amar ao próximo. Tato, afeto, carinho e abraço. Igualdade, todos somos irmãos. E investir na amizade. Valorizar a vida, preservar a vida. Amar. Amar a vida. Letra E, renovação, renascimento e recomeço.
Então, que essas palavras possam servir como sementes para brotar o coração de cada um de vocês e levar um pouquinho dessa responsabilidade nas nossas vidas, tá bom? Muito obrigada às crianças da evangelização. Obrigada, Helga. Bom, então, agora vamos apresentar o nosso expositor da noite, né, que vem de longe, vem do Rio Grande do Sul. É o Cleto Brutis. O Cleto é coordenador do Grupo Espírita Seara do Mestre, da cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. É coordenador também da área de estudos da UME, União Municipal Espírita, né? Multiplicador da área de estudo do Espiritismo da FERGS e vice-diretor da área de estudo da FERGS. É membro também da equipe de redação do periódico Seara Espírita, editado mensalmente pelo Grupo Espírita Seara do Mestre desde dezembro de 1998. E pela editora FERGS é autor dos livros Em Paz com a Vida, Espiritualidade na Vida e Vida em Abundância, e membro do Conselho Editorial da FERGS. Após a palestra, as obras dele estarão disponíveis ali fora no deck, né? Então, hoje o Cleto vai nos falar sobre bastidores de uma escola de almas. Que a espiritualidade, então, te envolva neste momento e que tu possas passar da melhor forma a mensagem de hoje. Amigos e amigas, é uma alegria muito grande estarmos aqui. Eu sou muito grato pela oportunidade, pela presença de vocês, pelo convite. E hoje nós vamos conhecer uma outra casa espírita. Todos nós nos acostumamos a frequentar o centro espírita, viemos aqui, nos utilizamos das várias atividades que são desenvolvidas. Mas a maioria de nós não tem noção da complexidade do trabalho, da extensão do trabalho, quando nós olhamos sob a perspectiva do mundo espiritual. A quantidade de trabalhadores, as técnicas, os recursos que são utilizados em nosso benefício. A extensão do trabalho que se estende para muito além das paredes físicas, aquilo que nós vemos. Então, a partir disso, vamos pensar um pouco dentro dessa temática, essa complexa estrutura, e dizer que sempre aonde nós estivermos, não é só na casa espírita, nós vamos estar convivendo com essa dualidade de dimensões. Lá na nossa casa, no nosso lar, também nós temos a dimensão física e temos uma dimensão espiritual. Todos os templos, todas as instituições, nós vamos conviver com essa dualidade. A física, por onde nós transitamos, e a espiritual, por onde transitam os espíritos. Na casa espírita, a dimensão espiritual ela é a primeira a se estabelecer. Às vezes, materialmente falando, nós nem começamos a construir, mas no mundo espiritual já está em andamento a estrutura. Então, primeiro se estabelece no mundo espiritual e depois se consolida no mundo físico. Então, vamos pensar juntos sobre essas inúmeras atividades que acontecem sob a ótica do mundo espiritual, o quanto isso nos ajuda a confiar no amparo divino que nunca nos falta, mas, acima de tudo, como que nós podemos melhor aproveitar desses recursos que são colocados à nossa disposição, porque todo o auxílio espiritual ele é um processo de parceria. Como Jesus já disse, ajuda-te que o céu vai te ajudar. As tarefas, os trabalhadores, as técnicas são empregados para o amparo das criaturas no mundo na busca do seu aperfeiçoamento. Então, nessa obra, o autor espiritual, depois da desencarnação, ele que for um trabalhador, enquanto encarnado, ele volta pela primeira vez, em tarefa de aprendizado, e ele vai apresentar para nós
de alguma forma, o que estava acontecendo, mas também a visão deles, a visão dos espíritos, como que cada atividade estava sendo desenvolvida, a atuação dos espíritos nas tarefas e também o aproveitamento de cada um. Ele conhecia os benefícios do ponto de vista material, mas talvez não compreendia a dimensão. E com toda certeza, se a nossa visão espiritual se ampliasse, nós íamos ficar surpresos do que nós veríamos, além daquilo que os nossos sentidos físicos nos possibilitam perceber. Aqui é o momento que ele está chegando na instituição, e ele é recebido, aqui são os espíritos, os desencarnados, ele está sendo recebido pelo dirigente, assim como nós temos um grupo de trabalho vinculado a uma instituição espírita, nós temos um grupo de trabalho muito maior, vinculado à dimensão espiritual, e ele chega, e o dirigente espiritual externa ali a sua imensa gratidão por aquela oportunidade de trabalho, dizendo ele que é no trabalho dignificante que muitos de nós aprendemos a romper com o passado de erros, procurando um futuro melhor. E quem são esses que nos auxiliam? Assim como nós que estamos aqui, buscando o nosso processo de redenção através do trabalho, através do estudo, do aprendizado, os espíritos também se juntam nesses núcleos que são núcleos de aprendizado e de serviço. Aqui o momento em que os espíritos trabalhadores estão se reunindo, momento de preparação, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, das mais variadas áreas. Aqui os encarnados não haviam chegado no centro espírita ainda, ou seja, os espíritos estavam preparando a atividade, várias tarefas que, quando nós chegamos aqui, o ambiente ele já está preparado, há todo um trabalho, e muitas vezes os espíritos vão nos buscar em casa, a gente não se dá conta, mas aquela motivação extra, às vezes a gente está em dúvida se vem ou se não vem, e aí tem uma vozinha que diz que é para vir, que é importante vir. Então todo o trabalho da espiritualidade nos ajudando nesse processo. A gente não percebe, mas é assim que acontece. Então aqui é um momento que o dirigente espiritual está conversando com os trabalhadores, lembrando eles, olha, nós estamos aqui, mas somos nós os mais necessitados, nós que precisamos vir aqui aprender, e assim cada equipe vai para o seu setor, porque os espíritos também, eles são especializados naquilo que fazem. Cada tarefa existe uma especialização. E para que os espíritos sejam integrados numa tarefa, não basta apenas conhecer a tarefa. Há necessidade também de outros recursos, como as questões morais, as questões de disciplina, as questões também de equilíbrio mental, equilíbrio espiritual. Diz o autor que na distribuição de tarefas não existe serviço melhor ou pior. O serviço é a oportunidade de iluminação e crescimento. Assim, todo auxílio em favor do semelhante é conquista em nosso próprio benefício. A importância do trabalho. E é isso que os Espíritos vêm nos dizer, desconstruir essa ideia de que nós vamos desencarnar, vamos ir para o mundo espiritual e nós vamos ficar ocioso. Felizmente não é assim. Há muito trabalho. Isso vai acontecer conosco, o dia que nós voltarmos para o mundo espiritual, nós vamos sentir a vontade de trabalhar, e que bom que vamos encontrar, principalmente, provavelmente, nesses mesmos núcleos onde nós frequentávamos. A importância do trabalho, como ele diz, o bem faz bem primeiramente a quem executa. Quando nós descobrirmos a importância do serviço em favor do semelhante, nós vamos estar, das palavras do texto, a caminho da solução definitiva dos nossos problemas. O quanto o trabalho no bem, quanto as tarefas servem para a nossa recuperação. Quem são os espíritos que estão aqui trabalhando conosco? São aqueles que também, como nós, cometeram erros, equívocos, e estão em processo de recuperação. Quem são os obsessores que um dia foram obsessores, que um dia também militaram no erro, no mal? Eles se transformam, se arrependem e se vinculam, e hoje estão aqui, trabalhando, servindo e colaborando ao nosso lado, nos estimulando no processo de trabalho e renovação. E aí o autor começa a
a observar as atividades. Aqui ele está vendo um outro auditório, que, como dissemos, do ponto de vista espiritual, não existem essas paredes. É que se forma um grande núcleo, um grande salão, e às vezes a instituição ela se estende como que quase por toda a quadra. Não é só esse espaço físico que nós conhecemos, porque há muito trabalho no mundo espiritual. As construções, para que a gente possa entender do mundo espiritual, elas são realizadas através do pensamento e a vontade dos espíritos, que essas são as ferramentas. Existem construções. Nós não vemos, olhamos, não vemos, porque os nossos órgãos dos sentidos, eles não estão aptos a captar essas questões do mundo espiritual. Assim como a gente não vê o espírito, não vê o perispírito de um desencarnado, porque não vemos com os olhos. Aquele que vê com os olhos do espírito. E o que chama a atenção dele era o setor de vigilância. Por quê? O centro espírita é um ponto de luz, às vezes não é escuridão. Do ponto de vista espiritual, às vezes nós estamos diante de uma selva e aí se forma uma luz e são atraídos para esses lugares as mais variadas criaturas. Então, aqueles que não estão em condições de equilíbrio, eles não são permitidos a entrar, porque há uma ordem, há uma disciplina também no trabalho espiritual. Na sequência, ele visitando aí o setor de enfermagem, onde os espíritos estavam se preparando os recursos fluídicos que seriam utilizados depois nos atendimentos, durante a palestra, durante o passe. E aí diz o autor que a medicina no mundo espiritual assume um caráter quase divino. Eles manipulam recursos fluídicos que nós vamos receber. Toda a ação dos espíritos, ela se dá a nível do nosso perispírito. Porque, às vezes, nós vemos o centro espírita e nós somos curados de doenças que a gente nem imagina que tem. Toda desarmonia, ela começa no nosso perispírito. Pensamentos desarmonizados, sentimentos em desalinho, quando que sistematicamente sustentados, eles vão gerar uma lesão no nosso perispírito. E esse tratamento pode fazer que, a partir da nossa renovação, pode fazer que nós nem venhamos a sentir qualquer problema. O momento em que ele está acompanhando aqui o setor de comunicação, esclarecimento, usando muitos aparelhos, muito antes de nós pensarmos em recursos para transmissão à distância, através das redes, o mundo espiritual já se utiliza desse expediente. As palestras, as atividades desses núcleos, eles são projetados, às vezes até para a região das sombras, onde as pessoas podem assistir, projetada para fora da instituição. Os aparelhos para que eles também possam manter a asepsia do ambiente. Às vezes a gente chega lá de fora com as nossas lutas, com os nossos desafios, às vezes em desarmonia, a gente chega nesses locais e começa como que poluir o ambiente. E os espíritos, então, utilizam de aparelhos para manter esse ambiente em harmonia, em asepsia, como deve ser. Eles também fazem atendimentos fora. No momento que nós estamos aqui, logo nós vamos ver, a gente pensa em alguém, em ajudar, em auxiliar. Às vezes o nosso pensamento, a nossa boa vontade desencadeia um processo de auxílio e uma equipe espiritual vai lá na casa do nosso amigo, do nosso familiar, para encaminhar um momento de ajuda. Toda vez que o homem se predispõe a conhecer a verdade e divulgar em nome do amor, estará recebendo assistência espiritual. Então, sempre que nós quisermos ajudar, nós vamos contar com o auxílio espiritual. E aqui um momento, então, que os encarnados vão abrir a porta para os encarnados. Até agora era só o trabalho dos espíritos. E é interessante que aí o autor espiritual está perguntando sobre a presença espiritual, se ela é a mesma em todas as instituições. Ele vai dizer que a cooperação dos servidores espirituais fazem-se constante em todas as agremiações voltadas ao bem e à verdade, espíritas ou não. Então, aonde nós estivermos reunidos, seja qual for a atividade, seja qual for a tarefa, pensando em fazer o bem, nós vamos contar com a presença dos espíritos. Não é só na casa espírita que os espíritos vêm nos ajudar. Lá no nosso lar, no nosso trabalho material também, quando nós pensamos em ajudar alguém, fazer o bem, os espíritos vão lá, porque eles se interessam pelo bem
igrejas, templos, os mais diversos, recebem do mais alto o auxílio em favor de quantos os busquem com a sinceridade da fé e os propósitos do bem e da renovação. E é claro que os espíritos, eles trabalham conforme as nossas possibilidades. Aquilo que os encarnados oferecem de possibilidade também. Mas, como disse Jesus, quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei aí. Não o Cristo, mas ele é representado pelos seus colaboradores, pelos seus servidores. Mas para nós estarmos reunidos em nome de Jesus, não basta dizer, não basta evocar o nome de Jesus. Nós precisamos estar efetivamente em harmonia, como Cristo nos recomenda, a fraternidade, a solidariedade. Então, aonde nós estivermos vivendo de forma fraterna e solidária, Jesus vai estar lá, os benfeitores vão estar lá conosco. Tudo aquilo que nós pensarmos de fazer para o bem, nós vamos ter o auxílio dos espíritos. O nosso trabalho material, uma prova, um trabalho da faculdade, os espíritos vão nos ajudar sempre. Aqui é o momento que da parte frontal da instituição, a visão dos espíritos, os encarnados chegando, aquele também era dia da evangelização, e fora os espíritos que eram atraídos. Muitos espíritos não tinham a permissão de entrar naquele ambiente, porque estavam em desarmonia. Então, os espíritos utilizam aparelhos, né, que eles chamam de capacitadores vibracionais, que demonstram, que identificam o sincero arrependimento e o verdadeiro desejo de renovação. E aqui uma senha que eu gostaria de deixar, quem quiser anotar. Essa senha ela é muito importante. A senha para a gente ter acesso da ajuda espiritual se chama arrependimento. Essa é a senha. Esse é o caminho. Sempre que nós precisarmos de ajuda, nós precisamos... A senha para acionar esse serviço é o arrependimento. Porque os espíritos estão sempre dispostos a nos ajudar. Sempre estão junto conosco. Mas eles esperam de nossa parte uma vontade de renovação. Porque as nossas dores, as nossas aflições, elas estão dentro de nós. E é aqui dentro que nós temos que trabalhar. Se a gente não fizer nenhum movimento, o auxílio espiritual não vai ter eficácia. Então, eles esperam esse movimento de nossa parte. A partir daqui, o autor começa a acompanhar as atividades que vão acontecer. O momento da música, como nós vimos, e nesse momento ele diz que uma chuva de pétalas invisíveis aos olhos humanos cai sobre todos. Mas o que acontece? Isso vai ser igual nas outras atividades, que nem todos aproveitavam, nem todos sentiam, nem todos percebiam. Para alguns, a música sensibilizava, acalmava, outros não acontecia a mesma coisa. O momento da prece, a prece acontecia nos dois planos da vida, no plano espiritual e no plano material. Aquele que fazia a prece, muitas vezes sem dar conta, parece que estava repetindo as palavras do Espírito, que também fazia a sua. E aqui também um momento, uma chuva de bênçãos envolvia todo o auditório. Algumas pessoas aproveitavam, outras estavam ainda distraídas das suas ocupações, das suas dificuldades, muito pouco aproveitavam. O homem acredita que somente pedindo recebe os benefícios espirituais. Esse é um outro ponto importante que a gente precisa estar sempre refletindo. Não basta apenas pedir. Nós precisamos, de alguma forma, estarmos dispostos a um processo de renovação e transformação para que o auxílio espiritual tenha efeito. Aqui o momento da palestra, o espírito aqui encarregado de auxiliar, mas aqui é importante a gente pensar de que forma acontece o auxílio espiritual, em qualquer situação. Os espíritos, eles trabalham com aquilo que nós temos a oferecer. Os espíritos não colocam palavras na nossa mente. Então, se nós temos que fazer algo, eles vão utilizar as palavras que nós temos, os recursos que nós acumulamos ao longo do tempo, através das leituras, dos estudos e das reflexões. Então, nesse momento, os espíritos vão lá, vão identificar isso que nós acumulamos e vão trazer isso à lembrança de acordo com a necessidade. Nós vamos lembrar daquele fenômeno que ficou conhecido como a multiplicação dos peixes, dos pães. Jesus não
fez surgir os peixes. Ele trabalhou em cima daquilo, dos recursos que os discípulos tinham para oferecer. Quantos peixes vocês têm? E assim os espíritos trabalham também. Então, se a gente quiser ajuda, por exemplo, numa prova, num trabalho, numa atividade, ou num texto, algo que nós queremos fazer, eles vão utilizar de nós aquilo que nós temos. Então, se nós não tivermos nada acumulado, os espíritos não têm recurso para utilizar, não tem como multiplicar. Mas se a gente, assim como a multiplicação dos pães, se a gente tiver um pouquinho, eles multiplicam e transformam. Aqui o momento da palestra, e aí ele começa, o autor espiritual começa a observar a reação das pessoas. E aqui um outro momento, um outro fato muito interessante, porque quando nós estamos escutando alguma coisa, alguma mensagem, alguma ideia, nós começamos de alguma forma a fazer uma conexão com a nossa vida. A gente começa a pensar, quando alguém fala de amor, de compreensão, de tolerância, a gente começa a pensar até que ponto eu sou tolerante, até que ponto sou paciente, a gente começa a fazer uma conexão com a nossa vida. E ele é um processo terapêutico. Então, como diz o autor, mais que um aprendizado, ouvir atenciosamente uma palestra evangélica e doutrinária significa realizar profunda avaliação da nossa vida. E ele observa uma jovem que estava ali, dá para a gente perceber a imagem dela, e ela, quando estava ouvindo a palestra, ela lembrou de uma situação, de um episódio que ela havia discutido com a mãe, que ela foi muito rude com a sua mãe, por uma questão que ela não tinha razão. E ela, depois de ouvir, ela se emociona e firmou um compromisso. Quando eu chegar em casa, eu vou me desculpar com a minha mãe. Então, o processo de mudança. Aqui eles se aproximam de uma senhora que estava, claro que aqui visível apenas para os espíritos, da sua mente exalava uma fumaça tóxica que descia até o seu centro cardíaco. Era uma pessoa acostumada com o pessimismo, uma pessoa muito pessimista, derrotista, sempre alimentando pensamentos negativos, aquela ideia de que para mim nada dá certo, tudo é difícil, e a gente vai alimentando isso, isso tem uma força negativa muito grande. E ela então estava ali, apresentando, e os espíritos identificam isso. E aí, na medida que ela começa a ouvir a palestra, aquela mensagem que falava de esperança, de fé, de otimismo, aos poucos, começa aquela fumaça começa a ser dissipada. E aí ele pergunta, ela vai ficar curada? E aí ele diz, depende da atitude dela quando ela sair daqui. Todos nós, quando estamos no centro espírita, nós recebemos os melhores recursos. Recebemos recursos fluídicos. O efeito que vai fazer depende do que nós vamos fazer da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos quando nós saímos aqui. Se na primeira oportunidade a gente voltar a ser rude, ser agressivo, ser intolerante, ser impaciente, esse remédio pouco efeito vai fazer para nós. E dizem os espíritos também, e que eles nos ajudam um determinado tempo. Algumas vezes, como está lá no livro Os Mensageiros, André Luiz diz que eles atendem e nos ajudam 10 vezes. E se nas 10 vezes a gente não toma jeito, não procura melhorar, eles vão tirando um pouco esse auxílio para que a gente possa, de alguma forma, também refletir e tomar um outro rumo. Por isso a proposta do Cristo, que é lembrada aqui, ajuda-te que o céu te ajudará. Esse processo é o esforço que nós precisamos fazer para que a gente possa nos regenerar. Aqui ele continua as observações, uma pessoa que estava ali, no salão, apenas com o corpo físico, mas a mente estava longe, não era algo, porque às vezes a gente tem as nossas preocupações, e às vezes são preocupações sérias mesmo, que não é fácil a gente se desvincular da nossa mente, mas ele era uma questão corriqueira do dia a dia, estava muito preocupado com questões materiais, esquecido da recomendação de Jesus sobre a necessidade de buscar primeiro o reino dos céus, que tudo mais não será acrescentado. E para ele, diz os espíritos, que percebiam as reais necessidades deles, aquele momento seria muito importante, e ele simplesmente não aproveitou. Na sequência, eles também, esse capítulo é muito interessante. Tinha um senhor que estava ali adormecido durante a palestra, e aí ele pergunta, é um problema de
de obsessão, e ele nos fala do nosso grande obsessor, que nós precisamos domar, que nós precisamos vencer, que se chama indisciplina mental. Esse é o nosso grande inimigo. Nós temos essa dificuldade de manter a nossa disciplina. Para algumas coisas que às vezes nós temos mais interesse, a gente consegue ficar durante horas a fio prestando atenção. E às vezes, quando uma coisa mais edificante, nós demoramos um pouco mais, temos dificuldade. É evidente que quando a gente chega aqui no Centro Espírita, às vezes cansado da atividade do dia, a gente chega e vem esse ambiente que nos acolhe, que nos abraça. É normal que a gente vai relaxar e vai dar sono. Isso pode acontecer, isso é natural. Mas há situações em que a gente precisa desse esforço. E no caso desse senhor, aqui efetivamente ele havia uma influência espiritual negativa, um espírito que não conseguiu entrar, mas de longe, porque havia uma conexão mental, ele continuava influenciando. O que fazer nesse caso? A receita é a mesma, é a disciplina mental. Nós precisamos aprender a disciplinar. Às vezes, né, tem pessoas que relatam que não conseguem fazer uma prece que dorme. A gente precisa de um esforço extra. Então faz a prece em pé. Se a gente não consegue ficar assistindo alguma coisa que dorme, a gente fica em pé, pega uma água. É esse esforço que os espíritos esperam de nós, para poder nos ajudar, e que com certeza nós vamos vencer. Nós precisamos ser dono do nosso psiquismo, nós temos que ter o domínio da nossa mente, direcionando para aonde nós precisamos aquilo que é construtivo. Mas não era só os encarnados que recebiam ajuda. Nós vemos aqui, para a gente ter uma ideia, um outro auditório, um amplo auditório, onde os desencarnados também vêm assistir às apresentações, com uma vantagem, que eles também não só ouvem a voz, mas também a imagem. No fundo, aqui no desenho, nós temos uma imagem de Jesus, que através da fala, através do pensamento, através da vibração, existem aparelhos que captam essa vibração da voz daquele que fala e transformam em imagem. Então, para os desencarnados, quando ele fala, lembra aquela passagem que Jesus convida, quem estiver aflito e cansado, vinde a mim que eu vos aliviarei, eles viam o Cristo como se estivesse ali, efetivamente, Jesus falando para eles. Então, os espíritos também se aproveitam desses momentos, conforme as necessidades. E nós não precisamos ter medo dos espíritos, tá? Não precisa ter medo. Então, a gente já viu que os espíritos não estão só na casa espírita, que eles estão em todos os lugares, estão na rua, e os espíritos só vão se ligar a nós se nós estivermos em sintonia com eles. A influência espiritual que eles podem fazer na nossa vida é só se a gente tiver a mesma conexão. E os espíritos bons vão nos ajudar para o bem. E aqueles que não querem o bem, se nós não estivermos conectados com o mal, os espíritos não vão acessar a nossa tela mental. Naquele dia também havia os encontros da evangelização. E aqui o autor traz algo muito interessante, dizendo que evangelizar é semear. A importância de apresentar Jesus para as crianças. E naquelas salas, não só os encarnados estavam ali, mas também espíritos estavam ali. Espíritos que estavam ali se preparando para a maternidade futura, ou se preparando, evangelizadoras, futuras evangelizadoras se preparando. O que os espíritos comentam que a importância do ensinamento evangélico para a criança, a importância do ensinamento moral para a criança. Dizem eles que no futuro, muitas vezes, e veja que os espíritos só podem nos ajudar com aquilo que nós temos na nossa mente. Então, lá no futuro, o jovem, o adulto, às vezes quando está prestes a cometer um erro grave, os espíritos conseguiam acessar a mente desses adultos hoje e localizaram lá anotações da evangelização, anotações de uma prece, de uma lição evangélica que eles receberam, né? E aí vem isso à lembrança. E o jovem, o adulto, muitas vezes não comete o equívoco que ele estava pensando cometer. Então, a importância da evangelização, de apresentar Jesus para as crianças. Aqui o momento dos atendimentos dos pedidos, e aqui também é um outro fato muito interessante, como dissemos,
muitas atividades que acontecem. Temos o hábito de escrever o nome das pessoas, né, para as orações, e aqui chama a atenção deles um nome que estava como que emoldurado. Aqui, através de um aparelho, eles colocam o nome e aparecia no lado o nome da pessoa que escreveu. Mas esse nome estava diferente, porque a pessoa que escreveu, ela não apenas colocou as letras ali, ela colocou uma vibração, colocou uma amorosidade. Então, a diferença é quando a gente pede alguma coisa, a gente busca alguma coisa, a gente colocar a nossa fé, a nossa esperança. E aí, o que acontece? Os espíritos identificaram a senhora, e aí eles se aproximam, e mentalmente, sem que a pessoa se dê conta, eles indagam o que está acontecendo, e ela começa a lembrar da situação que o seu filho estava vivendo, que era o Antônio esse, que ela vinha pedindo as orações, né? Estava vivendo um conflito, né? Um sofrimento em casa, estava pensando em fazer algo que não era adequado, e aí, nesse momento, uma equipe espiritual se dirige até a sua casa. Então, veja o quanto um bom pensamento, quanto um bom propósito, quanto nós mobilizamos de recursos. É claro que os espíritos vão nos ajudar sempre, é claro que eles vão ajudar as pessoas, mas esse nosso esforço é como que um gatilho, às vezes, para desencadear um processo de ajuda. Aqui o momento do passe, e aí diz o autor que todos pareciam orar, mas, na visão deles, alguns estavam concentrados, conectados, e outros com o pensamento longe, lá pensando nas tarefas. O que acontece? O passe, ele é um trabalho de parceria, porque é uma conexão mental. O auxílio espiritual, ele é através de uma ligação mental. Você precisa entrar numa conexão com os espíritos para você poder receber o auxílio, senão é um pouco aproveitamento. Como que funciona? Das mãos dos servidores encarnados irradiavam energias revigorantes, uma combinação feita pelos espíritos, das energias vitais dos encarnados com os fluidos espirituais. E aqui é bem interessante a gente pensar, porque nós temos dificuldade de concentração. Às vezes, quando você quer se concentrar, se conectar, vêm os pensamentos intrusos, que vêm a nos perseguir. E aí, como diz Joana de Ângeles, não lute contra os pensamentos, conquiste-os com paciência. Não lutar, desvia a mente, faz uma prece, se conecta com uma ideia. Divaldo nos fala do Pai Nosso meditado, que você começa a pensar nas palavras Pai Nosso, e aí pensando na dimensão de cada palavra, refletindo sobre o significado de cada palavra, nós vamos trabalhando. O hábito de nos conectar com a ideia superior. Nós podemos estar indo para o nosso trabalho, dirigindo no trânsito, e a nossa mente conectada com algo superior. E é assim que nós vamos domar esses monstros que às vezes estão dentro de nós, que são os pensamentos intrusos. Aqui é o momento da fluidificação das águas, e que não é algo recente, isso é uma prática que vem lá do cristianismo nascente. Os primeiros cristãos se reuniam e tinham o hábito de trazer a água, que era magnetizado. Aqui é o trabalho dos espíritos, e é um registro interessante que as pessoas que fazem uso frequente de água fluidificada são cadastrados no setor de enfermagem, os benfeitores passam a acompanhar o tratamento. Veja, é interessante, que eles se interessam por nós e o quanto isso pode ajudar a água fluidificada. Aproveitando a presença de alguém que era um médico formado em medicina no mundo espiritual, o autor pergunta como a medicina dos espíritos considera a saúde e a enfermidade. E essa lição ela é muito reflexiva, muito importante para nós. Diz ele que a saúde será sempre a exteriorização do equilíbrio interior que alguém tem alcançado mediante a comunhão com as leis naturais. Enquanto a enfermidade representa os desequilíbrios mentais de quem ainda insiste em caminhar fora dos códigos superiores. Então, toda enfermidade ela tem relação com a nossa inferioridade, com as nossas imperfeições. Quanto mais nós conseguimos nos conectar com Deus, mais saudáveis nós vamos ser, mais em equilíbrio nós vamos viver. E aí ele faz uma segunda pergunta. Então, as causas das doenças são de ordem espiritual? E a resposta foi taxativa, sim. Todas as nossas desarmonias são
são problemas espirituais, mas a gente pensa que é de um espírito que está fora, que é obsessor, mas são espirituais nossas, são questões nossas, desequilíbrios, harmonias que a gente precisa. O homem carece de ser médico de si mesmo. Esse processo, o processo de cura que nós queremos, passa efetivamente por nós. Porque se a origem da doença, da desarmonia está em nós, é lógico que nós temos que pensar que nós temos que mudar de atitude, mudar os pensamentos, mudar os sentimentos. A dor, na realidade, é remédio, pois colabora para o arrependimento. Eu até destaquei ali a senha de novo. Ó. O arrependimento sincero, propiciando novas disposições mentais. E aqui um detalhe bem importante para a gente refletir. A tarefa da casa espírita não é de realizar prodígios de cura, mas esclarecer e eliminar consciências. Porque, na medida que nós iluminamos as nossas consciências, nós vamos iniciar o nosso processo de autocura. Nós sabemos que Jesus realizou coisas extraordinárias, mas não curou todos os enfermos, curou apenas aqueles que estavam aptos a ser libertados do sofrimento. E os espíritos também vão nos ajudar, com toda certeza, mas eles sempre vão esperar de nossa parte uma disposição íntima favorável. Aqui o momento em que ou do atendimento fraterno, que a presença dos espíritos ela é muito intensa também. Aqui o encarnado se preparando, o auxílio espiritual. E aqui o momento do atendimento, veja, enquanto o encarnado dialogava com o encarnado, os espíritos também trabalhando no encarnado. Essa aqui é a visão dos espíritos. Os espíritos conseguem ver na intimidade nossa, eles sabem identificar onde é que estão os problemas, mas não só a questão orgânica, onde está ali materializado o desequilíbrio, mas também eles conseguem penetrar na intimidade da nossa mente e identificar onde que está a origem, qual é a atitude, qual é o pensamento que gera essa desarmonia. Aqui nós temos também outra situação, que era de uma jovem que estava buscando o atendimento, que no caso dela especificamente, havia uma influência espiritual. E aí veja que, às vezes a gente pensa que em vítima, e às vezes o encarnado é vítima, mas aqui eram espíritos que estavam em conflitos, né? E aí a espiritualidade permite que ele adentrasse, ele chega muito raivoso, e aí o espírito, a senhora encarregada de atendimento, vai acolher ele, dizendo: por que tanto ódio, meu irmão? E aí ele vai conhecer a história, porque numa encarnação anterior, a moça havia traído e logrado ele. Então, havia esse conflito. Mas a espiritualidade começa, a partir dali, ajudando os dois. A jovem, o espírito desencarnado foi levado para um pronto-socorro espiritual, e a jovem, durante a noite, durante o sono, ela ia assim reencontrar com o moço, para que eles pudessem se acertar. Porque o processo obsessivo de influenciação espiritual, ela é um processo de aproximação consentida pelos espíritos, para que haja um reacerto, porque sem essa aproximação não há possibilidade de acerto. Então eles iam se encontrar, iam dialogar no mundo espiritual, para que tudo colimasse na vitória do amor, dizem os espíritos. Os encarnados então vão voltando para casa, mas os espíritos continuam trabalhando, né? Vários atendimentos, espíritos que eram acolhidos ali, são levados para as instituições de atendimento e do socorro, e segue o trabalho, como diz lá no livro, pois na seara do bem é sempre tempo de semear e colher. Nós não temos a ideia da dimensão do trabalho dos espíritos. Nós temos os espíritos, conhecemos aquele que é o nosso espírito protetor, aquele que cuida da nossa vida, que nos orienta, mas também nós temos o espírito que cuida da nossa rua, da quadra, o espírito que é o protetor da nossa cidade, que é protetor do nosso estado, do nosso país, e nós temos o Cristo, que é o protetor do nosso planeta. Então, há uma intensa movimentação, um intenso trabalho, aonde nós estivermos, desses, como diz lá na introdução do Evangelho, esse exército, né, de Espíritos do Senhor, que cuidam das nossas vidas. Então, o Centro Espírita é um templo, escola, hospital, oficina, sublime educandário de almas. O Centro Espírita é a bondade e a misericórdia de Deus materializado na terra em benefício das
criaturas. Um dia nós tivemos a oportunidade de dialogar no grupo mediúnico de um colega nosso que frequentava o grupo de estudos, e ele veio nos dizer: olha, vocês não têm noção do tamanho do Centro Espírita, vocês não têm noção do que acontece aqui, que só o dia que vocês estiverem aqui também, vocês vão ter a exata dimensão do que é o trabalho e o quantos benefícios são oferecidos. O Centro Espírita é sublime educandário das almas, onde aprendemos a estudar as lições de Jesus à luz do Evangelho redivivo. É um recanto de orações, onde nos fortalecemos para as realizações no campo da ascensão espiritual. Sobretudo, é a vasta seara do bem, onde somos convidados ao trabalho que edifica e prepara a paz do porvir. Nesta gleba de realização com Jesus, os dois planos da vida se irmanam, atendendo ao convite do amorável Senhor: vem hoje trabalhar na minha vinha. E finalizamos com esse convite do Cristo, que ele nos deixa esse ensinamento no momento derradeiro, quando se despedia dos seus discípulos, dos seus amigos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Essa é a senha para que a gente possa ser reconhecido no plano espiritual pelos benfeitores amigos. Esse é o caminho que nós precisamos trilhar. Nos amarmos uns aos outros, com toda a certeza que nunca vai nos faltar o auxílio espiritual. Evidente que os espíritos não virão aqui realizar a tarefa que nos cabe para a nossa redenção, para a nossa transformação, mas nunca vai faltar o apoio, o estímulo, o encorajamento. Então nós precisamos confiar nesse suporte. E quando nós adentrarmos agora, a próxima vez, o Centro Espírita, vamos pensar nesse conjunto de recursos e de possibilidades que nos oferece. Quando nós estivermos em oração, quando estivermos recebendo passe, vamos pensar nessas informações e refletir, buscar uma conexão maior, buscar sentir essas vibrações que endereçam a todos nós. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade, que o Mestre, que nos ama muito, continue nos guiando, nos orientando, nos fortalecendo nas nossas lutas, que são a redenção da nossa vida. Muito obrigado. Muito obrigada, Cleto, pela excelente exposição. Lembrando que após as obras dele estarão disponíveis ali, né? Vida em Abundância e Espiritualidade na Vida. Aliás, esta obra eu tenho já faz algum tempo e uso muito esse livro nas palestras, os textos são excelentes, e no nosso grupo de estudos 4 Estações também, frequentemente eu uso textos desta obra. E hoje eu ganhei um autógrafo, que legal, né?